sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa série de estudos nos Salmos. Dessa vez nós vamos estudar o Salmo 130, que é o salmo intitulado aí na história da igreja como De Profundis, né? Que é uma expressão que vem do latim, que traduz justamente as primeiras palavras desse salmo, né? Das profundezas, né? Vou dar um tempinho para você que está aí, eu sei que já tem gente aqui nos acompanhando, para você compartilhar essa live, tá? No seu perfil aí do Facebook e também com seus amigos no WhatsApp e nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá ok? Como eu falei na nossa live anterior, o objetivo dessas lives aqui é fornecer um subsídio espiritual de reflexão a partir da palavra de Deus, nesses momentos, nesses tempos de restrições de reuniões físicas e presenciais, né? Como a gente não está podendo se reunir na igreja, meu objetivo aqui é poder fornecer algum tipo de reflexão bíblica, algum alimento espiritual para você. Obviamente não é só para a gente lá da igreja, né? Mas para todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo aqui pelo Facebook, tá bom? Então você que está aí acompanhando, faça a sua divulgação, né? Deixa a sua curtida aí, compartilha, isso ajuda a gente aqui a poder alcançar mais pessoas, né? Marque os seus amigos aí nos comentários da live, tá? Para eles poderem vir assistir também, porque hoje nós vamos falar do Salmo 130, o Salmo De Profundis, das profundezas. Um salmo muito interessante, muito profundo realmente, sem trocadilhos, mas ele é profundo e ele tem um ensinamento peculiar, um ensinamento muito importante para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e que professamos a fé nele. Amém? Então, convide o pessoal aí, chama todo mundo para assistir, que hoje nós vamos falar do Salmo 130. Amém? Eu vou colocar aqui para vocês o Salmo, para que a gente possa começar já a conhecer esse Salmo, né? Lendo o Salmo primeiro e depois nós vamos tecer alguns breves comentários aí sobre os versículos, né, do Salmo, seus ensinamentos, e depois como que nós podemos aplicar isso na nossa vida, assim como foi o esquema da live anterior. Se você ainda não viu essa live, ela está disponível lá na página da igreja, é só você ir lá e assistir a nossa primeira live dessa série. Essa é a segunda live e nós teremos mais uma no sábado, às 8 horas da noite também. Eu ainda não sei qual salmo que vai ser no sábado, né? Hoje é o Salmo 130, tá ok? Vamos começar aqui então, lendo o Salmo 130. Eu vou ler aqui novamente na Almeida Revista e Atualizada, que se vocês ainda não perceberam, né, é a minha versão da Bíblia, minha versão da tradução da Bíblia que eu mais gosto, é a Almeida Revista e Atualizada. Então diz lá, o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Este é o Salmo 130, um salmo curto, tem apenas 8 versículos, mas como você já deve ter percebido, é um salmo muito interessante. Ok? Vamos prosseguir aqui para a gente começar a fazer os nossos comentários aqui, a partir do versículo 1 e versículo 2. A primeira coisa interessante desse salmo aqui que vale a pena destacar é que ele é o 6º dos 7 salmos que são conhecidos como salmos de penitência, né? Salmos de busca pelo perdão, né? A gente tem lá o Salmo 6, Salmo meia dúzia, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, o 130 e o 143. São esses 7 salmos de penitência que nós encontramos no livro de Salmos, né? Esses 7 salmos são salmos cujo tema é a busca pelo perdão. Esse Salmo 130 é o 6º dessa lista de salmos de penitência.
Então no versículo 1 e no versículo 2, já nas primeiras palavras, o salmista já revela a sua situação drástica e desesperada. Ele está em um abismo, longe da presença de Deus, oculto e amargurado, cheio de tristeza. Dá para a gente ver nas palavras dele, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Então ele identifica o seu lugar, onde ele está nas profundezas. Ele não diz aqui no versículo 1 e no versículo 2 o que são, qual é a situação que o coloca nesse sentimento de estar nas profundezas. Nós vamos ver aqui mais para frente que ele vai dizer a razão disso. Mas aqui já dá para você perceber o quão amargurado o salmista está. Então, diante dessa situação que ele se reconhece estando nas profundezas, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E o seu clamor é ampliado em sua declaração no versículo 2. Porque olha o que ele diz no versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então ele clama e depois ele faz um pedido para que Deus ouça o clamor dele. Então esse paralelismo, novamente resgatando o que eu disse lá na live anterior, o paralelismo, que é um artifício da literatura poética hebraica, cujo objetivo quase sempre é o objetivo de dar ênfase àquilo que está sendo expresso. Nesse caso aqui, o paralelismo tem o objetivo de mostrar o desespero do salmista. Ele mostra tanto esse desespero do salmista em ser ouvido, em ver que ele está naquela situação dramática, aquela situação triste, aquela situação de angústia, e ele precisa que Deus o escute. Porém, essa ênfase dele, né, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, também não mostra não somente o desespero dele em ser ouvido, como também mostra que ele entende que Deus precisa ouvir, que não adianta ele clamar se Deus não o escutar. Então, o primeiro pedido dele, antes dele pedir qualquer coisa para Deus, ele pede que Deus o ouça. Ele entende que é necessário que Deus volte o seu ouvido para ele, senão não adianta ele clamar, né? Esses versos mostram que o salmista, longe de Deus, clama pelo Senhor e espera ser atendido. Então, o versículo 1 e o versículo 2 tem o objetivo ali de mostrar que o salmista se encontra em uma situação drástica, em uma situação complicada, em uma situação de extrema tristeza, e ele está clamando ao Senhor, buscando no Senhor, esperando que Deus possa ouvi-lo. Vamos ver os versículos 3 e versículo 4. Versículos 3 e 4, né? Aqui vemos o que o salmista considera estar nas profundezas. Então lembra lá no versículo 1 que ele fala de profundis, né, das profundezas. Por que ele estava se sentindo nas profundezas? Se a gente observar o versículo 3 e o versículo 4, a gente observa que ele estava se sentindo culpado por conta do pecado. Esse é o contexto do Salmo. Todo o contexto do Salmo fala sobre o pecado. E aqui o salmista se sente nas profundezas porque ele sabe que pecou contra Deus. Então ele diz que clama das profundezas porque ele se sente culpado. A culpa o coloca nas profundezas. No versículo 3, o argumento do salmista reverbera o texto de Romanos 3, do verso 10 ao verso 23. Olha o que ele diz no versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Essa pergunta retórica que o salmista faz tem o objetivo claro, né, de dizer que todos somos pecadores, que o salmista se enxergava como parte da humanidade e toda a humanidade é pecadora diante de Deus. Isso reverbera o texto de Romanos 3, que é aquele texto conhecido que Paulo diz que não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, todos igualmente se desviaram. Esse texto mostra que todos estão debaixo do pecado. E o salmista reconhece e diz isso no versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O argumento do salmista é esse: todos somos pecadores. Esse termo que aparece, observares, né, ele tem sentido de registrar.
né, provavelmente para juízo. Então o argumento do salmista é: Senhor, se o Senhor for considerar os nossos pecados contra nós, todos seremos condenados. Todos nós vamos perecer. Ninguém pode permanecer diante do Senhor se o Senhor resolver usar os nossos pecados para nos condenar. Então o salmista, nesse versículo 3, ele mostra que ele reconhece que ele é pecador. Mas ele também reconhece que todos somos pecadores. Que todos os seres humanos são pecadores. No versículo seguinte, que é o versículo 4, o salmista mostra que Deus perdoa pecados. Ou seja, os versículos 3 e 4 acabam por revelar a confiança do salmista no perdão de Deus. Porque no versículo 3 ele reconhece seu estado como pecador, e no versículo 4 ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ou seja, ele reconhece que ele é um pecador e diz, porém, que em Deus ele encontra o perdão. Que Deus é aquele que possui a capacidade de perdoar. Então ele mostra ali uma confiança que Deus pode perdoá-lo, que Deus perdoa pecados. É interessante notar aqui nesse versículo 4 que o temor é considerado como resultado do perdão, né? E geralmente o pessoal entende que o fato de Deus perdoar acaba gerando uma falta de temor, ou seja, as pessoas, já que Deus me perdoa, então eu vou pecar, né? Só que o salmista aqui ele diz o contrário. Ele diz que o fato de Deus ser aquele que tem o perdão faz com que ele seja ainda mais temido, ou seja, que as pessoas tenham muito mais temor a Deus, mais respeito por Deus, pela sua palavra, pelas suas leis, porque Deus é aquele que detém o perdão. Então o salmista vem destacar justamente essa questão que a gente esquece muitas vezes, que a misericórdia ela não favorece o pecado, pelo contrário, ela incentiva a santidade e a prática da justiça. Essa é uma questão interessante que o salmista coloca aqui, porque ele mostra que o temor está ligado ao perdão, no sentido de que o perdão está com Deus. Deus é que detém, Deus é que perdoa, ele usa de misericórdia, então ele tem que ser temido, ele tem que ser respeitado, porque só ele que pode perdoar. Então, nos versículos 3 e 4, nós encontramos essa confiança do salmista no fato de que Deus pode perdoar. Vamos para os versículos 5 até o 7, né, que formam um bloco aqui de texto bastante coeso, né? O salmista parece ter certeza do perdão e agora demonstra esperança em Deus. Então no versículo 1 e versículo 2 ele está clamando das profundezas. No versículo 3 e no versículo 4 ele encontra em Deus o perdão, porque ele sabe que é em Deus que ele pode buscar o seu perdão. E já no versículo 5 ele já começa: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista ele já passou da parte de pedir o perdão, ele já recebeu o perdão no versículo 5. E agora ele está demonstrando que a sua esperança está em Deus, ele tem esperança no Senhor, ele espera pelo Senhor. A analogia com os guardas no versículo 6 esclarece a noção de esperança do salmista. Como assim ele espera? Como assim ele tem esperança no Senhor? Se a gente imaginar os guardas, qual é a função dos guardas? Guardar, proteger, né? Servir como sentinelas. Algumas Bíblias traduzem como sentinelas, né? Pessoas que ficam ali responsáveis por observar se tem alguma coisa acontecendo, se vem algum inimigo, se está acontecendo algum crime, se tem algum perigo que está rondando a cidade. E como geralmente os perigos eles vêm à noite, quando o guarda, quando a sentinela está de serviço, ele espera que o amanhã venha, porque quando o amanhã chega, ele está livre do seu medo, do seu fardo, da sua dificuldade, daquele momento de tensão que ele passa durante a noite, porque ele tem que ficar alerta a noite inteira para ver se vem alguém, e isso é um fardo pesado que é colocado sobre ele. Então ele tem anseio para que amanhã chegue, porque quando amanhã chegar, ele estará livre disso, porque os inimigos geralmente atacam somente à noite. Então o que o salmista faz? Ele pega essa questão, né,
esse trabalho do sentinela e compara com a pessoa que está em uma situação de pecado. Porque uma pessoa que está se sentindo culpada, ela tem um fardo sobre ela. Ela tem um fardo que pesa sobre ela e que faz com que ela se sinta que ela pode ser julgada, que ela pode ser castigada por Deus a qualquer momento. Então ele passa nesse ponto a ter a esperança de que o perdão de Deus possa livrá-lo desse fardo, desse peso de aguardar por um momento em que ele está livre, né, desse fardo pesado que é o fardo da culpa, né? Então a profunda culpa que o salmista sentia encontra agora o seu fim diante da misericórdia de Deus. É o que ele diz lá no final do versículo, no versículo 7, né? Pois no Senhor há misericórdia. Então ele encontra o fardo que ele carregava, a culpa que ele carregava, encontra fim na misericórdia de Deus. Porque quando ele se coloca diante da misericórdia de Deus, ele é perdoado e, sendo perdoado, ele é livre dessa culpa. No versículo 7, é interessante que a experiência que até aqui era pessoal, era o salmista e Deus, agora ela passa a ser para toda a nação de Israel. Né? Porque ele diz lá, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ou seja, aquela experiência pessoal, o salmista transmite, ele amplia, ele aplica a toda a nação de Israel. No final do versículo 7, a gente tem essa expressão aí, né? Copiosa redenção. Algumas Bíblias traduzem mais acertadamente, eu diria, que é por transbordante redenção, né? Que também lembra o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, é um texto que a gente conhece, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ideia do salmista é justamente mostrar que o Senhor, que nele, no Senhor, existe misericórdia e a redenção efetuada por Deus, ela é transbordante, ela é grande, ela é maior do que os nossos pecados. Ela chega até as nossas profundezas e nos resgata de lá. O último versículo é o versículo 8. Então, nesse versículo 8, né, que o salmista diz, é Ele, o Senhor, quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista, então, reforça essa experiência corporativa do povo de Israel diante da misericórdia de Deus, porque ele reforça, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista já deixou de falar dele, ele já está falando de todo o povo. O verbo redimir, e isso é um detalhe interessante, aparece cerca de 60 vezes em todo o Antigo Testamento. Mas aqui é a única vez em que ele aparece associado ao pecado. Então, no Antigo Testamento, o verbo redimir aparece cerca de 60 vezes, mas a única vez no Antigo Testamento que ele aparece associado ao pecado, ou seja, redimir do pecado, é aqui no Salmo 130, no versículo 8. Redenção é um tema que está muito ligado à efetuação dessa redenção. No Antigo Testamento, que é o contexto do Salmo, esse Salmo é provavelmente um Salmo exílico ou pós-exílico, você tinha a redenção, por assim dizer, efetuada por meio da lei, dos sacrifícios prescritos na lei, que não efetuavam uma redenção completa, como o autor de Hebreus fala. Essa redenção, digamos assim, menor, propiciada pela lei, era na verdade a sombra da redenção definitiva que foi realizada em Cristo na cruz. Então, é interessante como o Salmo 130 já aponta para uma redenção definitiva do pecado realizado em Cristo na cruz, que é um tema do Novo Testamento. E esse é um detalhe interessante que o Salmo 130 possui, diferente dos outros salmos de penitência, que não tem essa ideia de redenção, né, de redimir do pecado. O Salmo 130 usa essa experiência de redenção tanto no versículo 7 quanto no versículo 8. Né? A certeza, né, expressa no versículo 8 é provavelmente o motivo do clamor dos versos 1 e 2.
Lembra lá quando o salmista entendeu que ele estava culpado, entendeu que ele estava nas profundezas, e ele resolveu clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que ouvisse a sua voz? Por que ele fez isso? Porque ele tem certeza de que Deus é aquele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então o salmista sabe quem poderia redimi-lo de sua culpa e limpar os seus pecados. É por isso que ele clama a Deus. Ele clama a Deus porque ele sabe quem é o Deus que pode redimir. E o Deus que pode redimir é o Deus de Israel, povo ao qual o salmista pertence. Então, para a gente resumir aí o que esse salmo diz, né? Os versículos 1 e 2 mostram o cenário. O salmista encontra, assim, uma profunda angústia motivado por sua culpa, o que o leva a clamar. Então, o cenário desse salmo, o contexto desse salmo é: o salmista sente-se culpado pelos seus pecados, e isso faz com que ele se dirija a Deus buscando por perdão. Nos versículos 3 e 4, o salmista argumenta a favor da misericórdia de Deus, de modo que só o Senhor é a fonte do perdão. Então o salmista reconhece que ele é pecador e que só o Senhor pode perdoá-lo. Nos versículos 5 a 7, nós temos uma nota de esperança de que o fardo da culpa será desfeito pela misericórdia de Deus, não só do salmista, como de todo Israel. Aqui está um detalhe interessante. Do versículo 6 ao versículo 7 existe essa transição. O salmista entende que Deus perdoa ele pessoalmente, mas também é o Deus que perdoa Israel, também é o Deus que redime a Israel. O versículo 8 reforça essa certeza do salmista de que Deus é aquele que pode livrá-lo da culpa, que é justamente quando o salmista diz que Deus é quem redime a Israel. Então o salmo sai de uma experiência pessoal para uma experiência corporativa junto com todo o povo de Deus. Então, em resumo, o salmo revela a confiança do salmista na misericórdia de Deus para ele e para todo o povo de Israel. Amém? É isso que o Salmo 130 ensina, né? Essa que é a visão que o salmista coloca aqui, o poema que o salmista faz, buscando aí a penitência, o perdão, né? Ser redimido dos seus pecados. Vamos agora ver algumas aplicações disso para a nossa vida. O que esse Salmo 130 tem a dizer para nós, né? Então, primeiro, ele nos ensina que nós precisamos reconhecer nossa posição, nossa culpa e confessar diante de Deus que somos pecadores. Então, o salmista ele já começa com de profundis, né? Ou seja, das profundezas, porque ele entende onde ele está. Ele sabe que ele está nas profundezas porque ele sente o peso da culpa. E ele sente o peso da culpa porque ele entende, porque ele sabe que ele pecou, porque ele reconhece o seu pecado. E isso fica claro no versículo 3, quando ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O argumento dele é: se o Senhor for usar iniquidades para nos julgar, para nos pesar, se o Senhor considerar isso no seu juízo, todos seremos condenados. E o versículo 3 é uma referência ao que ele vai tratar depois. Ou seja, a ideia que ele expressa no versículo 3, de que todos são pecadores, é contraposta depois no versículo 7 e no versículo 8, quando ele diz que Deus, mesmo que os pecados sejam comuns a todos, todos possam ser condenados por Deus, Deus ainda é aquele que redime a todos. Como ele diz no versículo 8, todo Israel é redimido por Deus. Em Deus há perdão para todo Israel, assim como todo Israel está debaixo do pecado, todo Israel Deus decidiu usar de misericórdia, assim como Paulo fala lá em Romanos capítulo 10. Então a primeira coisa que o Salmo nos ensina é que nós precisamos reconhecer a nossa culpa. E reconhecer a nossa culpa é saber que nós estamos nas profundezas, que existe um fardo que está sobre nós e que nós precisamos clamar ao Senhor, que nós precisamos pedir a Deus que ouça a nossa voz, porque existe algo que nos separa dele. Existe algo que bloqueia o nosso relacionamento com ele. Existe algo que está atrapalhando a minha vida com Deus. E reconhecer que nós estamos em pecado é necessário para que recebamos a graça, né? Assim como eu citei 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, em que João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a sua verdade não está em nós. Por que João fala isso? Porque a verdade de Deus nos diz que nós somos pecadores. A verdade de Deus é a verdade que nos mostra os nossos próprios pecados. Então nós temos que reconhecer isso.
E aí ele prossegue dizendo no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, se dizermos, se falarmos com Deus que nós temos pecado, que nós temos errado, onde o nosso pecado está acontecendo, o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira coisa que o Salmo nos ensina é que nós precisamos reconhecer a nossa posição, a nossa culpa e confessar diante de Deus que somos pecadores. O segundo ensinamento é que nós devemos confiar que Deus é misericordioso para perdoar nossos pecados e nos redimir, que é justamente o texto que eu citei agora há pouco. Nós temos que ter essa confiança de que Deus nos perdoa. Existem pessoas que às vezes cometem certos tipos de pecados e saem da igreja, desistem da fé porque acham que Deus não é capaz de perdoá-las. Mas isso é uma prova de que essa pessoa não entendeu o Evangelho. Deus é capaz de nos perdoar de qualquer pecado, é por isso que 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer que Deus é aquele que nos purifica de toda a injustiça. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, com exceção, como a gente sabe, lá de Mateus capítulo 12, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz que todo pecado será perdoado aos homens, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um assunto que eu não vou entrar aqui agora, mas com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado pode ser perdoado. E Deus deixa para nós disponível em Cristo a misericórdia dele para nos perdoar. Nós só temos que reconhecer nosso pecado e clamar a Deus, assim como o salmista fez aqui. O terceiro ponto é um ponto interessante que o Salmo 130 nos ensina. É importante que saibamos que a misericórdia de Deus não é só para nós, mas para todos aqueles que, mesmo das profundezas, clamarem a Cristo, buscando o perdão. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a promessa de Deus do perdão para aquele que confessar o seu pecado, reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado é para todos. A oferta da salvação é para todos. É por isso que o salmista sai de uma experiência pessoal e ele amplia isso para toda a nação de Israel, porque a graça é para todos. A salvação é para todos. Isso nos mostra o quê? Que nós devemos pregar e ensinar o que esse Salmo 130 diz, que Deus é aquele que nos ouve quando estamos nas profundezas, que Deus é aquele que redime os pecados daqueles que se voltam para Ele, daqueles que têm esperança unicamente nele, na sua palavra e em Cristo Jesus. Amém? Então são essas três aplicações para a nossa vida. Reconhecer nosso pecado e a nossa culpa, confiar que Deus pode e irá nos perdoar se nós assim pedirmos a Ele por meio de Cristo. E terceiro, que nós devemos anunciar a verdade do Evangelho, que também está expressa aqui no Salmo 130 em relação ao perdão, que esse perdão é para todos, porque é Deus quem redime aquele que clama a Ele. É o Senhor quem pode perdoar. Amém? Então, essa é a nossa reflexão no Salmo 130. Espero que você tenha aprendido bastante coisa aí com esse salmo. É um salmo bastante interessante, eu gosto muito dele. Faz parte dos salmos dos cânticos de romagem, que são os cânticos dos degraus. E é um salmo interessante porque ele tem um paralelo com o Novo Testamento muito interessante, especialmente nessa questão da redenção. Porque aqui o salmista não diz em que ou como Deus realiza essa redenção. Ele fala de perdão, ele fala que Deus redime a Israel, mas não diz como exatamente Deus faz isso. Mas no Novo Testamento Deus diz e Deus mostra, e Deus de fato faz essa redenção por meio de Cristo. Então esse salmo é um salmo muito interessante que nos deixa essas aplicações, esses ensinamentos que são importantes para a nossa vida. Amém? Espero que tenha sido aí uma live interessante para você. Eu agradeço a todos que estão com a gente aqui. Eu vi que tem bastante gente aqui. E eu peço que você possa acompanhar a nossa próxima live no sábado, também às 20 horas, às 8 da noite aqui. Nós vamos tratar de mais um salmo
Não sei qual salmo vai ser ainda, mas será com certeza um salmo que vai poder trazer ensinamentos importantes para nós, tá ok? Então, muito obrigado a todos que assistiram aí, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, agora e sempre. Amém? Deus abençoe e até a próxima.